Muitas pessoas me perguntam quem é Jesus. E é por ter recebido tantas perguntas a respeito disso que eu resolvi falar um pouquinho para vocês de tudo que eu tenho aprendido aqui, na Palavra do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia comigo lá em Isaías, capítulo 7, você vai ver que Jesus já foi anunciado muitos anos antes de ele vir ao mundo. Mais ou menos 690, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já falava sobre Jesus. E aqui no capítulo 7, versículo 14, diz assim: Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. E se você for comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 1, você vai ver que Maria, que era virgem, encontrou-se grávida pelo Espírito Santo. E ela estava prometida a José. E um anjo apareceu a José e disse a ele que ele poderia crer e acreditar que ela estava grávida do Espírito Santo. E foi por esse motivo que Jesus veio ao mundo. Se nós formos um pouco mais para frente, lá em Isaías também, capítulo 9, você vai ver que mais uma vez Jesus foi anunciado, ele foi predito, ele foi chamado antes mesmo que ele estivesse nessa terra. Capítulo 9 de Isaías, versículo 6, diz mais ou menos assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E você vai ver aqui, tanto em Mateus, quanto em Marcos, em Lucas e em João, como Jesus teve e tem um governo sobre esta terra. Como Jesus de Nazaré reinou nessa terra, embora fosse homem como você e como eu. Você vai ver quando você passar um pouquinho mais à frente nas Escrituras, que Jesus fez muitos milagres. Nós sabemos que ele curou cegos, surdos, mudos. Nós sabemos que ele curou aquela mulher com fluxo de sangue, que sofria há muitos anos. E quando Jesus passou, ela encostou na orla da barra, da roupa de Jesus, e ela foi curada. Então você sabe que todos esses milagres que Jesus fez estão aqui na palavra do Senhor. E muito antes que ele fizesse esses milagres, ele já era anunciado na palavra lá em Isaías como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Deus poderoso, príncipe da paz. E se nós formos um pouquinho mais para frente aqui, também em Isaías, no capítulo 10, você vai ver que mais uma vez o Senhor, aliás, no capítulo 11, você vai ver que mais uma vez Jesus foi anunciado. Capítulo 11, a partir do versículo 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. Ele, Jesus, não julgará pela aparência, e nós sabemos que por onde Jesus passava, ele realizava curas e milagres. E aquele homem coberto de lepra, que era rejeitado pela sociedade, de repente passou a ser um homem tão importante, porque Jesus olhou para ele de uma forma tão amorosa e curou. Aquele homem clamou e falou: Mestre, eu sei que se quiseres, tu podes me curar. E Jesus simplesmente disse: Quero, seja curado. E ele, como sendo Deus nessa terra, Jesus sendo Deus nessa terra, nunca olhou nenhum homem pela aparência, embora nós façamos isso a todo momento, não é? Continuando a palavra aqui, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão, julgará os necessitados. Ele olhou pelos necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Ele tomou muitas decisões em favor dos pobres, não é verdade? Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Nós sabemos que Jesus foi e continua sendo fiel.
Nós sabemos que Ele morreu naquela cruz por mim e por você. E nós morremos junto com Ele. E a nossa palavra também diz que se nós morremos junto com Ele, nós também ressuscitamos junto com Jesus. Então os nossos pecados foram naquela cruz, o Senhor levou todos eles. E hoje, embora nós sejamos pecadores, nós lutamos contra o pecado, nós corremos do pecado, porque nós sabemos que o Senhor nos ensina todos os dias, que mesmo que a gente caia, tropece e erre, a gente deve se levantar e tomar uma nova postura, uma nova decisão na vida, não é isso? Mas aqui tem um ponto que é crucial. A palavra diz, né, que Jesus, profeta Isaías anunciando, ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que viu. E embora nós façamos isso a todo momento, nós decidimos com base naquilo que nós vimos ou ouvimos, né? Às vezes chega alguém para você e te dá uma opinião sobre determinado assunto, conta a versão dela e você toma partido daquela versão. Mas toda história tem outra versão também. Até que você conheça a outra versão, você fica naquele assunto pensando daquela forma. Mas tudo tem um outro lado, não é? Só que Jesus, ele não vai decidir, ele nunca decidiu e ele nunca decidirá conforme no que ele escuta ou com base naquilo que falaram para ele. Ele é reto, ele julga tudo com retidão, com justiça, porque ele é justo. A justiça é o Senhor Jesus. E nesse ponto em que fala que ele não julgará com base naquilo que viu, eu quero que você vá comigo lá em João 8. Essa passagem é muito conhecida e eu gosto muito de falar sobre ela, né? Porque eu amo a história da samaritana e eu amo a história daquela adúltera que está aqui em João 8. Aquela mulher foi pega, foi surpreendida em adultério. E aqueles homens olharam para ela e a gente tem que apedrejar essa mulher, porque a lei de Moisés diz que o adultério deve ser pago com pedradas. Ela deve morrer. É isso que nós pensamos muitas vezes. Quando o nosso irmão peca, erra ou faz algo que aos seus olhos é surreal, de tão nojento, você julga e quer jogar pedradas, não é isso? Mas Jesus não fez isso com aquela mulher. Ele olhou para aquela mulher e perguntou para aqueles homens que estavam ali apontando o dedo na cara dela: algum de vocês não tem pecado? Então quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E todos foram embora, porque todos tinham pecado. E ficou apenas Jesus e aquela mulher. E ele olhou para aquela mulher e disse assim: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E a mulher respondeu: ninguém, Senhor. Então o Senhor declarou: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Essa mulher foi perdoada. E não está dizendo aqui, mas eu tenho certeza de que a vida dela foi transformada a partir daquele encontro com Jesus. Então, embora aqueles homens estivessem olhando, né, com os olhos humanos e julgando conforme o que eles viram ou ouviram, Jesus não fez isso. Ele fez a diferença. Então, com isso, com esse vídeo, o que eu quero te dizer para você que está aí do outro lado da telinha me escutando? Quem é Jesus na sua vida? Quem tem sido Jesus na sua vida? É essa a pergunta que eu te faço hoje. A palavra do Senhor anunciou muito antes de ele vir para essa terra, a palavra já o anunciava como Deus maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, amoroso, Deus de poder, que julga com retidão e com justiça. Esse é o nosso Deus. E se você não o conhecia, eu espero que agora você possa conhecer pelo menos um pouquinho dele e viver pelo menos um pouquinho mais para a honra e glória dele na tua vida, para que todos ao seu redor possam ver a luz do Espírito Santo brilhando sobre você. Ele aceitou aquele desígnio de sofrer naquela cruz por nós. Ele aceitou tudo aquilo como um cordeiro manso, embora não tivesse culpa e embora não tivesse pecado. Será que você já aceitou esse Jesus na sua vida? É essa a proposta que eu te faço hoje. Aceite esse Senhor na tua vida, porque Ele é um Deus que nos julga com retidão. Ele é o Deus maravilhoso, príncipe da paz, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso melhor amigo. Ele é Jesus. Você o conhece? Que essa palavra possa abençoar a tua vida de maneira sobrenatural. Que o Senhor te abençoe.